Olá, você aluno do sexto ano. Se não é inscrito no canal, vai aí embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha para nos ajudar. E preste atenção, nós vamos falar hoje sobre o reino de Cush, dando continuidade à nossa aula sobre o Egito. Por quê? Porque a história do reino de Cush está estritamente ligado à história do Egito. Quando os arqueólogos fizeram uma pesquisa, nos seus achados, eles encontraram bastante material que era pertencente ao reino do Egito, presente ali na história de Cush. Havia uma grande intensidade comercial entre o reino do Egito e o reino de Cush. Por exemplo, o marfim, o ouro, o ébano, pele de animais, isso tudo era comercializado entre esses dois povos. O contato comercial entre esses dois povos foi um contato intenso, havia muita intensidade. E no ano de 1530 a.C., o reino de Cush ele vai ser invadido pelo reino do Egito e esse povo de Cush vai ser subjugado, ou seja, vai ficar sobre o domínio do Egito. Então era o Egito que passou a dominar o reino de Cush. E aí o faraó colocou ali dentro do reino de Cush pessoas para representá-lo dentro de Cush. Esses homens eram chamados de vice-reis. E esses vice-reis representavam o governo do Egito ali dentro do reino de Cush. Depois que houve essa invasão, o povo do reino de Cush passou a parecer mais com o povo do Egito. Em que sentido? Eles passaram a adotar algumas práticas que eram exclusividade do povo do Egito, como, por exemplo, enterrar seus mortos em urnas funerárias, mumificar os seus mortos, adorar alguns deuses. Então, alguns deuses que eram do Egito passaram a ser cultuados também dentro do reino de Cush. Mas em 730 a.C., o povo de Cush se rebelou contra o Egito. Desceram para a cidade de Tebas e ali Tebas foi conquistada e o reino do Egito ficou cativo ao reino de Cush. Durante esse período é que nós vamos ver o surgimento da 25ª dinastia. E essa 25ª dinastia vai ser formada por faraós que são chamados os faraós negros. A coroa desses faraós tinha duas serpentes. Qual é o simbolismo dessas serpentes? Uma serpente governando o Egito, a outra serpente governando o reino de Cush. Então, isso aqui é uma característica importante relacionada ao reino de Cush. Foi a época em que houve os faraós negros. Um outro povo, chamado assírios, invadiu o Egito e aí vai derrubar aquela 25ª dinastia. Então, a 25ª dinastia, a dinastia dos negros, ela foi dos faraós negros, ela foi derrubada pelo povo assírio. E após essa data, após essa derrubada, os cuxitas então vão retornar para o seu lugar de origem, que era no sul. E ali eles vão instalar novamente o reino de Cush na cidade de Napata. E mais tarde, no ano de 580 a.C., o reino vai ser transferido para a cidade de Meroe. Algumas coisas são bem interessantes e merecem a nossa atenção. A primeira delas é que o rei ele era escolhido, não era uma sucessão, não era sucessivo. Ou seja, eles escolhiam aquela pessoa que eles consideravam que era a mais apta para exercer o cargo. Havia uma reunião. E assim mesmo, depois que eles escolhiam este nome, eles lançavam sorte ao chão para saber se era da vontade dos deuses que aquela pessoa que eles escolheram pudesse se tornar um rei. Passando por esse processo, então, a pessoa era conduzida com muita festa ao cargo de rei do reino de Cush. E os indícios arqueológicos nos dizem que as mulheres exerciam um papel importante dentro do reino de Cush. Haviam as Candaces, que é um título que vem da palavra meroíta Kiki e que significa rainha-mãe. Preste atenção na leitura da página 82 do seu livro didático. As imagens também confirmaram o poder feminino em Cush. No interior das pirâmides cuxitas, as Candaces são mostradas como as principais portadoras de oferendas aos deuses, e nas paredes dos templos são representadas como mulheres poderosas. As Candaces do reino de Cush foram soberanas, superando em importância seus filhos ou maridos. Entre as Candaces mais conhecidas está Aminasheko, que provavelmente liderou a resistência cuxita
ao poderoso Império Romano. Então, gente, quando os romanos invadiram o nordeste da África, essa rainha teria mostrado resistência e ela também seria responsável por uma negociação de paz com os imperadores romanos. Ela falou o seguinte: olha, vocês podem ficar com uma faixa de terra ao norte caso haja um cessar-tréguas. E dessa forma ela conseguiu manter a soberania do reino de Cush e também se livrou de pagar impostos a Roma. E na capital, Napata, a principal atividade era a pecuária. Isso mesmo. Os homens daquela região criavam bois, cabritos, bodes, cavalos, burros, e eram usados sobretudo para transportar produtos. E quanto mais você tivesse animais, isso revelava que você tinha mais poder dentro daquela sociedade. E quando transferiram a capital para Merói, houve uma mudança. A mudança é o seguinte: as pessoas passaram a se interessar mais por cultivar alimentos, porque aquela região era uma região bastante irrigada, era propícia para a expansão da agricultura. As plantas que foram cultivadas ali eram o trigo, a cevada e o sorgo. E não esqueça que aquela região, nós falamos na aula passada, era uma região rica em pedras preciosas. No solo daquela região você podia encontrar o rubi, podia encontrar ferro e outros tipos de metais preciosos. Então era uma terra bastante rica. Em Meroe, por exemplo, é muito comum você encontrar templos e muros que eram folheados a ouro. Segundo o livro didático, na página 84, Cush chegou a produzir a espantosa quantia de 1.600 toneladas de ouro. Era ouro pra caramba, cara. Ali também nós encontrávamos pirâmides, mas pirâmides em pequenas proporções, como essa do seu livro didático. Olha só, não eram de longe nem comparado, né, com as grandes pirâmides do Egito. Até no seu formato havia uma diferenciação. É isso aí. Gostaram da aula de hoje? Vou deixar a atividade aqui embaixo. Não se esqueça de dar aquele like, hein? Para me ajudar. Os que puderem comentar, comentem aí embaixo também para ajudar a impulsionar o vídeo. Beijo no seu coração e até a próxima aula. Valeu!